Olá, meus irmãos. O texto da nossa devocional de hoje será no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 16 a 21. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eles proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém. Você sabe o que é a verdadeira riqueza? Eu falei recentemente sobre isso, falando sobre nós não entendermos que a verdadeira felicidade está em ter muitos bens. E Jesus, ele, para explicar esse conceito, ele cita essa parábola. Ele vai falar sobre um homem que tinha um celeiro e de repente ele percebe que o celeiro era pequeno, e os frutos estavam sobrando. E aí então ele, em vez de pensar, em distribuir aos pobres ou repartir, com aqueles que precisam, ou buscar de alguma outra forma resolver isso, de forma que pudesse ajudar mais as outras pessoas, não é a ideia que ele tem, é justamente fazer um celeiro maior, para que ele possa guardar ainda mais para ele. E aí então ele está achando que está fazendo a coisa boa, e aí de repente Deus diz para ele: você é louco, um dia você será cobrado, o verso 19 diz aí, Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Ele se alegra, ele acha que isso é bom, e aí Deus diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ou seja, irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. E aí Jesus está criticando aqui aqueles que pensam apenas em acumular bens, em acumular riqueza, e nós muitas vezes agimos assim. Nós pensamos apenas em acumular dinheiro, em guardar dinheiro. Nós não ajudamos os que precisam, não ajudamos o nosso irmão necessitado, não ajudamos o nosso parente necessitado e às vezes até nos privamos de coisas boas. Quantas pessoas você conhece que deixam de levar a sua esposa para um passeio, por exemplo, porque tem que guardar dinheiro? Ou que deixa de comprar uma mulher que deixa de comprar um presente para o seu marido, porque nós não podemos gastar dinheiro, temos que economizar, porque temos que guardar. E na verdade, irmãos, isso revela um ídolo no coração. Porque, assim, obviamente, nós não podemos ser descontrolados, nós não podemos ser pessoas que gastam à toa, que gastam desenfreadamente, porém, nós não podemos ser avarentos, e pensar apenas em nós mesmos, ou sermos idólatras, no sentido de achar que a verdadeira segurança nossa está no dinheiro ou no acúmulo de bens. E aí deixamos de usufruir da vida, como a Bíblia ensina, que temos que usufruir da vida, e começamos a apenas guardar e guardar dinheiro, e não pensamos no bem do próximo, nem no nosso bem. E pior ainda, nós deixamos de cultivar as virtudes espirituais em busca de dinheiro. Então, não é comum muitas pessoas deixarem de ler a sua Bíblia, deixar de fazer sua devocional, porque não tem tempo, de não sentar com a sua família para fazer um culto doméstico, porque não tem tempo, não pode, porque tem que estar preocupado apenas em garantir a saúde financeira da família, mas não está preocupado em garantir a saúde espiritual da família.
E tem pessoas que vivem assim. E aí deixam de ir à igreja, né? Principalmente no dia do Senhor, começam a faltar o dia do Senhor porque precisam trabalhar, porque tem que ter o dinheiro. E às vezes a gente usa a desculpa de que não, Deus sabe da minha dificuldade, Deus sabe das minhas necessidades, Ele sabe que é para o sustento da família. E eu sei que às vezes pode ser, irmãos, mas boa parte das vezes não é. É porque nós queremos gastar a nossa energia e nosso tempo com ídolos que favorecem, que alegram o nosso coração, mas é uma alegria passageira. E aqui Jesus nos confronta, dizendo para quem nós temos guardado a nossa alma. Quando o Senhor Jesus retornar, ou quando morrermos, e podemos morrer hoje mesmo, né? O que nós falaremos diante de Deus, né? Qual será a nossa resposta diante de Deus, né? Então, aqui na parábola, o Senhor Jesus deixa claro: louco, esta noite te pediram a tua alma, o que tens preparado? E ele diz: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Nós precisamos ser, irmãos, não ricos de dinheiro, não ricos de bens, mas ricos para com Deus. E o que isso significa? Ser rico para com Deus, irmãos, é cultivar as virtudes espirituais. Em vez de pensarmos somente em nós, começarmos a pensar em nossa família, no bem-estar da nossa família, principalmente na saúde espiritual da nossa família. Na nossa própria, comece, restabelecendo sua devocional, leia a sua Bíblia, faça a sua oração, depois com a sua família, junte a sua família, os seus filhos e faça o culto doméstico, ore com eles, leia a palavra de Deus com eles, e comece aí a igreja, participar da igreja, participar da comunhão com os irmãos, participar do culto público, participar dos meios de graça e ser edificado. Então é assim que nós nos tornamos ricos para com Deus. E mais do que isso, ajude aqueles que precisam. Se você é alguém que Deus deu a graça de ser abundante em dinheiro, ajude aqueles que precisam, ajude missionários, ajude a sua igreja nas dificuldades, ajude pessoas da sua família e mais, dê um bem-estar à sua família, saia, se divirta, vá numa pizzaria, vá num shopping, vá tomar um café, tomar um sorvete, vá à praia, enfim, muitas outras coisas. E você não precisa só ser rico para isso. Deus dá essa graça também aos que têm poucos recursos, mas que podem fazer, claro, de forma comedida, de forma responsável. É possível também fazer isso, mas acima de tudo, que sejamos ricos para com Deus. E só é possível isso quando nós temos a verdadeira riqueza, Cristo, o verdadeiro tesouro, Cristo, o maior, mais supremo e mais valioso tesouro para as nossas vidas. Porque é Cristo que enriquece as nossas vidas. E quanto mais buscamos Ele, quanto mais nos aproximamos dEle, mais seremos ricos para com Deus. Então, meu desejo para você é que você seja rico, riquíssimo, farto de riquezas para com Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe e te dê um ótimo dia. Até mais.